Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas informações de commodities, agora para falar sobre o petróleo, que hoje retoma ali aquele patamar acima de US$ 70, tem uma elevação considerada acontecendo no mercado do petróleo, e a gente vai entender o que está acontecendo nesse mercado aqui com o Flávio Inácio, nosso especialista no mercado de petróleo. Flávio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Flávio, a gente vê, né, que nos últimos dias o mercado do petróleo está muito volátil, principalmente em relação às decisões da OPEP+, né, se a OPEP vai soltar mais petróleo, não vai soltar mais petróleo, enfim. O que está acontecendo além, né, da OPEP+? Explica um pouquinho para a gente o que a OPEP está tomando decisões, que está trazendo tanta volatilidade para esse mercado e quais outros fatores estão influenciando aí no mercado do petróleo. Bom, creio que citou um dos fatores essenciais. Existem vários interesses dentro da OPEP+. Há países que querem um maior corte, querem uma extensão dos cortes de produção, mas eu diria que o principal fator que fez arrastar os preços para baixo prendem-se com um fraco crescimento econômico mundial e a ameaça de uma recessão. Isso empurrou os preços para baixo no último mês, eu diria isto. E existia um grande debate de saber se isso iria estender-se para US$ 60 o barril. Muitos analistas já previam que o preço do petróleo poderia baixar para US$ 60 o barril no final do ano. Eu sempre tive uma visão um bocado diferente quanto a isso, mas eu diria que o principal motivo foi o medo de recessão mundial e também o impacto que isso ia ter na demanda agregada por petróleo, que anda à volta dos 102 milhões de barris por dia. O segundo fator prende-se com a estratégia da Arábia Saudita. Dentro da OPEP, a Arábia Saudita é o país mais importante, é o país líder que o swing producer, o produtor é flutuante, e a Arábia Saudita estava a indicar que poderia mudar de estratégia para uma estratégia de recuperação e de cota de mercado. O que isso significa para quem nos esteja a ouvir? Isso significa que poderia haver portanto, a Arábia Saudita poderia colocar mais petróleo no mercado, aumentando a oferta, e isso, obviamente, que isso iria empurrar os preços para baixo. Só que tivemos uma outra notícia, que foi o corte nas taxas de juro nos Estados Unidos. Tipicamente, isso é um sinal que faz com que o petróleo suba, porque quando há um corte de taxa de juro, o dólar, em princípio, torna-se mais barato, vis-à-vis outras moedas e vis-à-vis outras commodities, outros ativos, incluindo o petróleo, e isso fez disparar praticamente os preços. Então, os preços se estabilizaram por causa disso. O terceiro fator que temos que considerar é o conflito no Médio Oriente. Isso é que está a impedir, em parte, que também os preços deixam mais e haja esse ímpeto para US$ 60 o barril. O outro aspecto importante que temos que ver como é que vai estar a demanda agregada, principalmente olhando para fatores como o inverno. Em 2021 e até em 2022, nós tivemos um fenómeno em que o preço do gás natural fez arrastar o preço do petróleo e alguns analistas que prevêem que os níveis de estocagem, tanto do petróleo como do gás natural, que estão baixos, e isso pode fazer subir os preços. Mas para já existem esses fatores todos que eu expliquei. Em resumo, taxa de juro mais reduzidas, o que significa que isso é considerado um maior estímulo para a economia, para bem ou mal. A própria China também baixou as taxas de juro. A China é um dos principais mercados aos consumidores de petróleo, e isso fez também disparar os preços, só que estamos com uma pressão muito grande também do lado da oferta. Portanto, eu diria que é dos dois lados, tanto a demanda como a oferta, fizeram com que os preços se arrastassem para baixo. O que nós estimamos aqui dentro da nossa consultoria e com os clientes com os quais trabalhamos, nós esperamos preços entre os US$ 70 e US$ 80 o barril, e até mais altos se verificar
esse problema que nós começamos a antecipar, que é os níveis de estocagem, tanto de gás natural como de petróleo, e isso pode fazer com que os preços subam relativamente nos próximos meses. É isso que eu queria entender um pouquinho mais da sua opinião, exatamente com relação a esse ponto, né? Ponto número um, a China anuncia, né, recentemente um pacote de incentivos lá dentro do país para ter uma retomada, né, econômica, para realmente havia esse temor, né, de recessão, tanto lá quanto, né, em outros países, um temor de recessão. Mas, enfim, com a redução, né, dos juros americanos e agora a China, né, anunciando essa retomada de investimentos para a economia se manter sustentável, a gente tem um ponto número um que pode trazer outros fatores aí para o petróleo. E a outra questão é essa questão da demanda. A gente vê, principalmente a Europa, discutindo muito, né, sobre a questão de outras formas de energia substituindo o petróleo, que também traz alguns desgastes aí para o mercado do petróleo. Qual que é a sua visão com relação a esses dois pontos? Um controle dessa possível recessão, né? Ainda não podemos falar uma retomada, mas um controle de recessão. E um segundo ponto, essa mudança energética sendo promovida pela Europa. São excelentes questões, e prova de que isso tem sido analisado tanto do ponto de vista em termos de negócios, isso é de estratégia de negócios das grandes empresas e das empresas em geral, da economia, mas também a nível académico, discutido em duas dimensões. Eu diria que, quanto ao primeiro ponto, existe uma correlação conhecida entre o valor do dólar e também o preço do petróleo. Quanto mais caro o dólar for, quanto mais forte, para utilizar a linguagem econômica, o dólar for, há uma tendência para o petróleo desvalorizar, para haver preços mais baixos de petróleo. Existe essa correlação. O petróleo não funciona como commodity como o ouro, não é uma reserva de valor, mas existe uma correlação. Então, basicamente, quando há um estímulo econômico que pode significar com baixas taxas de juro ou então um estímulo orçamental, fiscal, isto é, quando o Estado gasta mais, isto faz com que o dólar se enfraqueça e isto faz aumentar os preços do petróleo. É uma correlação muito conhecida há várias décadas e nós tivemos esse fenómeno, senão os preços teriam baixado muito mais. O outro aspecto importante é o risco de recessão. Eu diria que este é o principal fator que fez assustar os mercados e fez com que muitos analistas de várias consultoras internacionais que nós acompanhamos, que nós gostamos de ver as várias análises, tanto fontes abertas como fontes fechadas, vários analistas já previam que o preço do petróleo fosse baixar para $100 o barril, na ausência dessas medidas. Com estas medidas, diria que este risco para já, como bem disse, como referiu, é um risco que foi afastado para já. Agora, nós olhamos para os fundamentais da economia mundial, que são fundamentais muito, muito, muito frágeis, tanto na Ásia como no mundo ocidental. Na União Europeia, onde eu estou, há um problema que nós já conhecemos, que é procura por petróleo e gás na União Europeia, gás natural um bocado diferente, mas petróleo é uma procura que já é negativa há algum tempo. Isto é, procura por petróleo em países como a Alemanha, França, não cresce ano a ano, contrariamente ao que está a acontecer na Ásia. O que está a fazer aumentar o preço do petróleo e a procura por petróleo é a procura ou a demanda asiática, isto é, Índia, China, Indonésia, o Vietnã, é o dinamismo da região Ásia-Pacífico. Como disse bem, existe um plano de transição energética dentro da União Europeia, chamado European Green Deal. O Reino Unido também tem algo semelhante, que é para a descarbonização e para da substituição. Só que o efeito de substituição é um efeito que não é imediato, por várias razões. A primeira razão é o consumo de petróleo. O petróleo representa cerca de 30% do consumo primário energético. Okay? O carvão representa cerca de 26% a nível mundial e o gás natural pouco mais de 25%, 26% e tem vindo a aumentar. Os fósseis no seu conjunto representam 80%. E na Europa, aquilo que temos assistido uma descarbonização, mas na parte do consumo
parte da produção elétrica, mas não no consumo energético. Em outras palavras, aquilo que tem acontecido com esses grandes planos e estratégias e muito dinheiro que tem sido investido é na descarbonização da eletricidade e não tanto do consumo energético. O consumo energético ultrapassa o consumo elétrico. É por isso que, apesar do consumo de petróleo que já ser negativo em muitos países europeus, não tem esse impacto tão grande porque o que tem-se focado mais no consumo elétrico. Em que sentido? No sentido de substituir as centrais a carvão, por exemplo, substitui-se por gás natural. Isso, e isso é que tem acontecido em termos de transição energética. Quanto ao petróleo, o petróleo não é utilizado em larga escala para produção elétrica, essencialmente. É utilizado setor dos transportes e no setor petroquímico, que é o setor da indústria e no setor também, vamos chamar, sim, da indústria em geral e do setor dos transportes. E aí não há efeito de substituição tão grande como seria de esperar. Esse efeito de substituição ocorre nos veículos elétricos, onde a Europa tem vindo a dar vários subsídios para a produção de veículos elétricos, só que a Europa não consome tantos veículos elétricos como, por exemplo, a China, que, por acaso, eu estive a ver os dados, a União Europeia, mais o Reino Unido, mais os países do Espaço Econômico Europeu, inclui inclui países como a Noruega, como a Suíça, a Islândia, que não fazem parte da União Europeia, mas do Espaço Econômico Europeu, esses países têm carros elétricos que vendem mais ou menos por mês cerca de 200 mil veículos elétricos. E isto é uma parte muito, muito pequena ainda do setor dos transportes. A China, para terem uma ideia, a China vende cerca de 5 vezes mais. Então, em termos de transição energética, o impacto não é tão grande como seria de esperar, porque não vem essa total descarbonização do setor dos transportes e do setor industrial. Por exemplo, quase todo o setor petroquímico, como plásticos, poliésteres, fertilizantes, é a base de petróleo e também de gás natural. E aí é que está o maior consumo de petróleo. Depois, os grandes consumidores de petróleo são a China, os Estados Unidos e a Ásia em geral. Então, quando há uma diminuição do consumo de produtos petrolíferos na Europa, isso é compensado pelo aumento da demanda na Ásia. Em outras palavras, a União Europeia ou a Europa, no seu conjunto, que não é tão relevante como era quando houve a primeira crise petrolífera em 1973. Essa é a razão que explica o que é que, apesar de haver esses grandes estímulos, não houve ainda um efeito maior ainda quanto ao preço do petróleo. Ora, nós olhamos em termos estratégicos, o petróleo hoje representa, como eu disse, cerca de 30% do consumo primário energético, mas nos anos 70 representava quase metade, de acordo com dados da Agência de Energia Internacional. O petróleo já tem vindo a diminuir no consumo primário energético e a tendência vai continuar a diminuir, mas isso vai depender muito do que ocorrer na América do Norte, também na Ásia Pacífico e também um pouco na América Latina, ou América do Sul, para sermos. A África não é tão importante em termos de consumo, mas eu diria a Ásia, a região, os mais importantes. Por isso, quase os analistas olham sempre para a China, olham para a Índia, olham para a Indonésia, mesmo o Japão, mesmo a Coreia do Sul, tanto para o petróleo como o gás natural. O mercado do gás natural é um bocado diferente, se quiser podemos falar um bocado disso, mas tipicamente os preços mais baixos de gás natural estão na América do Norte, por causa da Revolução de Xisto. Aliás, os Estados Unidos, neste momento, é o maior produtor de gás natural do mundo e também é o maior produtor de petróleo do mundo. Só que os Estados Unidos, em termos de petróleo, ainda importa cerca de 7 a 8 milhões de barris dia. Muita gente não sabe isso, mas eles produzem cerca de 13 milhões de petróleo por dia, mas importam 7 a 8. E já foi muito maior esse consumo. Quanto ao gás natural, eles são exportadores líquidos. E o preço de gás natural na América do Norte é muito inferior, 4 ou 5 vezes inferior à Europa e também à Ásia, porque não é um mercado integrado de gás natural como há
É muito difícil fazer a arbitragem de gás natural, isto é, explorar as diferenças de preços entre regiões, como se faz no mercado petrolífero, porque o LNG tem que se comprimir, é muito caro, é muito difícil de transportar. O gás natural mais barato é o gasoduto, mas é muito difícil construir um gasoduto entre a América do Norte e também a Europa. Então, o que aconteceu com a guerra da Ucrânia foi os americanos passaram a exportar para a Ásia e também para a Europa o seu gás, mas em forma de LNG, o que requer um processo de transformação muito, muito caro, porque tem que se comprimir o gás, tem que se tornar em líquido, e isso é bastante caro. Em resumo, eu diria que, em termos de transição energética, sim, existem esses planos e existe uma estratégia da União Europeia, muito dinheiro investido, só que não é tão difícil de fazer porque não há efeito de substituição direto quanto ao petróleo. Quanto ao gás natural, há, mas o gás natural tem sido utilizado em larga escala como fonte de energia de base quando não há, por exemplo, sol, quando não há vento é suficiente para as energias renováveis. Então, o gás natural é considerado a energia de base, muito melhor que o carvão, que é mais poluente e tem menos efeitos nocivos em termos de emissões. Em termos de petróleo, é um bocado mais difícil de fazer, porque a Europa, apesar de apostar em veículos elétricos, não consome tantos veículos elétricos como, por exemplo, a China. Neste momento, lidera o mundo por várias razões. Apesar de ter uma matriz elétrica não limpa, baseada essencialmente em carvão. Não sei se expliquei, mas eu diria que seria esta a minha resposta. Muito bem. Flávio, muito obrigado pelas suas informações. Você é sempre bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas. Obrigado eu e muito boa tarde. Até boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira. Muito bem, amigos, e vocês continuem aqui conosco no site Notícias Agrícolas. Continuaremos trazendo informações das principais commodities e das realidades das safras aqui no Brasil. Então lembre-se, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe todas as notificações aqui do nosso canal sempre que um vídeo novo entrar no ar e também não perde nenhuma das novidades assim que os vídeos entrarem também ao vivo, você recebe essas notificações. Vamos ficar atento, né, essas movimentações de preço das principais commodities e do petróleo, afinal de contas o petróleo é a principal matriz energética aí para os maquinários, para os fertilizantes, para a formação de preços, né, das principais commodities e para a sua rentabilidade final. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.